Querido, se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 38 em diante. Nós vamos falar sobre algumas questões de liderança a respeito da nossa vida, da nossa busca, da nossa necessidade de alimento, daquilo que nós necessitamos, né? Eu tenho sempre falado que aquilo que nós aprendemos dentro da casa de oração, no que diz respeito à nossa formação, capacitação, a gente pode estender isso para todas as áreas, principalmente para a nossa vida familiar e para a nossa vida profissional. Nós vamos crescer muito, né? Porque se você olhar para dentro da palavra de Deus, você vai encontrar vários homens de Deus sendo instrumentos de Deus no mundo secular, né, em determinados ambientes, e eles foram iluminados. Eles não foram simplesmente profissionais, eles foram servos de Deus, dotados e capacitados por uma sabedoria que vinha do trono, e eles usaram princípios e valores inegociáveis naquilo que eles faziam, e eles se destacaram por isso. Domingo ainda eu estava conversando com um casal e a esposa estava me dizendo que diante de tantos funcionários na empresa que ela está, ela se destacou, não porque ela se autopromoveu, mas porque ela viveu princípios do Senhor lá dentro. Então as pessoas, as lideranças, os cargos de confiança, né, as chefias olharam e começaram a ver que a opinião das pessoas que estavam ali eram unânimes a respeito de quem ela era. E isso fez com que eles olhassem, e isso fez com que realmente portas se abrissem para ela num ambiente, né, de reconhecimento, não só profissional, mas financeiro. Mas para ela isso tudo trouxe um efeito muito bom. Qual foi? Saber que um bom testemunho está sendo dado, e que aquilo que a gente aprende da parte de Deus e a gente aplica para a nossa vida, não nos coloca numa situação ruim, pelo contrário, nos promove a um novo nível. Amém? O texto de 2 Reis capítulo 4, versículo 38, se você encontrou aí, nós vamos ler juntos. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze-o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colicíntidas, e voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Quando comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. Outras traduções vão dizer que eles gritaram: morte na panela. Ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ali deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Amém? Quanto já tinham lido esta passagem bíblica, já tinham se deparado com essa passagem bíblica. O que eu quero falar um pouco a respeito dessa passagem, é interessante a gente observar que essas pessoas que estavam ali, eles eram liderados numa escola de profetas. Eles eram seguidores, eles eram discípulos, né? Eles faziam parte da liderança do profeta Eliseu. Eles faziam parte da estrutura, né, de uma jornada que estava sendo construída, né, dentro desse ambiente profético sobre a nação. E esses homens, esses alunos, esses discípulos, eles estavam constantemente, era um intensivo que eles tinham, eles viviam como se fosse ali um seminário fechado. Eles viviam de manhã, de tarde e à noite, sabe, se aperfeiçoando, aprendendo. Então era como os discípulos de Jesus. Onde Jesus estava, né, estavam os discípulos. Onde estava Eliseu, estava os, né, aprendizes, os talmidins, né, os discípulos que estavam sendo capacitados nessa estrutura. E o que acontece, em dado momento, eles precisam parar e eles precisam comer. E é nisso que a palavra começa a trazer um significado para nós. Porque quando ele sai, né, um dos servos, um dos discípulos sai para colher
o que iria ser cozinhado, preparado, ele pega um fruto, né, dessa trepadeira silvestre, ele não conhecia, e ele joga isso com outros ingredientes dentro da panela. No momento em que eles vão comer, o cozinheiro percebe, né, que a comida estava envenenada. Então, um grito é dado porque a comida estava servida, né, para um grupo de pessoas já. Então eles gritam: morte na panela, evitando que as pessoas continuassem comendo daquele alimento. E então o que o profeta fez? O profeta, ele dá um comando para que se colocasse farinha dentro desta panelada ali que eles estavam preparando. E essa farinha, ela iria neutralizar o veneno que estava dentro da panela. E assim aconteceu. Assim se cumpriu o que ele disse. A partir do momento em que a farinha foi acionada ali, o alimento que eles passaram a comer já não tinha mais o veneno que estava presente anteriormente. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa entender que esse grupo de pessoas eram líderes que caminhavam debaixo da liderança de Eliseu. Eles estavam aprendendo o ofício, eles estavam aprendendo como melhor servir no reino, como melhor estar desempenhando suas funções para Deus, né? Como melhor abençoar a vida das pessoas, como ser uma voz, um representante, né? Alguém que representasse a Deus naquele período. E o que acontece, a Bíblia traz essa passagem, a gente faz essa analogia do seguinte, que eles estavam com fome e precisavam comer. Sabe que eu aprendo a cada dia, quando você caminha com líderes, você descobre que os líderes têm fome de crescimento. Eles têm necessidade de aprender mais, crescer mais, conhecer mais. E isso se chama fome. A gente fala assim: eu tenho uma fome de Deus, uma sede de Deus. Essa expressão vem exatamente em algo que nós precisamos comer para alimentar a nossa alma, alimentar a nossa estrutura, o nosso conhecimento. Quanto mais eu me alimento das coisas de Deus, mais eu vou crescer. Quanto mais eu me aperfeiçoo em uma área específica, mais eu vou ter conhecimento, mais eu vou crescer. Então esta fome em conhecer mais de Deus, né, é uma das coisas que levam muitos líderes que querem crescer a viverem alguns perigos, né? Muitos estão, sofrendo ataques, estão padecendo porque estão comendo comida estragada. Estão simplesmente comendo algo que está trazendo morte para dentro de si, está trazendo envenenamento para dentro da sua vida. Nós precisamos observar que quanto mais fome de Deus nós temos, mais criteriosos nós precisamos ser com aquilo que estamos permitindo que entre dentro de nós, que nos sustente, que nos alimente. É por isso que alguém que começa a caminhar num nível diferenciado, num entendimento de graça, favor e ação de Deus, ele já não engole qualquer coisa, ele já não consegue comer qualquer coisa. Não é que ele ficou chato, é que ele sabe que aqueles fast food que estava sendo servido não vai fazer bem ao longo da caminhada, aquilo vai gerar problemas e problemas seríssimos. Então ele prefere comer um arroz, um feijão e um ovo frito, em vez de comer um monte de coisas que são preparadas em 5 minutos, porque ele sabe, pode ser mais saboroso aparentemente, mas os benefícios são maléficos. Então eu prefiro comer algo que é saudável, porque eu sei que isso ao longo da caminhada vai me sustentar muito mais. Então deixa eu te falar uma coisa aqui em relação a isso, né? Eu quero falar sobre alguns perigos que muitas vezes nós, líderes cristãos, né, nós que estamos buscando um crescimento, e isso diz respeito a muito aquilo que nós permitimos que entre. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de quem? De Deus. Mas nem a Bíblia também ela expressa, e quando a gente olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor são aqueles que vão entrar no reino, né? Senhor, em teu nome nós curamos, nós expulsamos, nós fizemos, nós estabelecemos. E o que a palavra do Senhor vai dizer para eles? Olha, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Mas até esse momento, essas pessoas, elas estavam usando toda a argumentação bíblica para fazer o que faziam, e muitos seguidores estavam debaixo desse comando. Então as pessoas estavam se alimentando de algumas coisas que eram muito ruins. Então deixa eu te falar, existem alimentos que vão gerar um envenenamento na nossa vida.
Então por isso que eu quero que você, como líder, você esteja sarado, vacinado a respeito daquilo que você vê. Você tem que ouvir e você precisa aprender a questionar aquilo que você ouve. Será que isso é assim mesmo? E se você não sabe, você vai buscar na palavra de Deus saber se é exatamente isso. Por quê? Porque a Bíblia diz o que é Jesus na vida da gente, o que é o verbo vivo na vida da gente. Nós vamos aprender na aula de hoje, né, na escola de líderes. Mas o verbo vivo nos fala assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais nós buscamos conhecer a essência verdadeira, mais liberto nós somos. Então nós precisamos aprender, queridos, que nem todo alimento servido ele é saudável para a vida cristã. E nós, como liderança, nós precisamos entender o seguinte, que existem alguns tipos de venenos que têm gerado na vida das pessoas, sabe, uma morte precoce, tem matado ministérios, tem, sabe, dizimado lideranças, porque simplesmente eles estão buscando, né, às vezes num prato muito rápido, algo que eles precisam ter consistência, precisam ter resistência, e nós precisamos nos alimentar daquilo que é vida. A primeira coisa que eu quero ressaltar, a falta de propósito. Sabe que um alimento envenenado, uma comida superficial, você já comeu um miojo com fome, sim ou não? Deu aquela tapeada? Tem gente que fala assim, Deus me livre, irmãos. Eu conheci um camarada e o pastor Cristiano também. Você vai lembrar claramente disso. Nós fomos para um retiro de jejum, né, de carnaval, e não foi um retiro, né, a gauchesca com costela de chão. Depois teve. Nós fomos para fazer um jejum de 3 dias, só na água, e deu. Mas o pastor Mendes na época pensou o seguinte, cara, eu vou levar uns miojos. Vai que alguém no meio do caminho não aguente a tentação, não aguente a pressão, e ele precisa de alguma coisa, né, para ele não ficar doente, né? Daí a gente vai ter que sair do meio do mato e voltar para a cidade, porque alguém ficou ruim. E aí um dos discípulos que estavam junto, quando ele viu aquela sacolinha com uma meia dúzia de miojo, ele disse, Deus me livre, olha, miojo, ai que nojo, e aquela coisa, e desprezou. Primeiro dia de jejum, no final do dia ele já estava pálido, ele era moreninho, começou a ficar esbranquiçado, desbotado. Eu digo, mas credo. E tinha um negócio, a cada copo de água que a gente tomava, a gente tinha que tomar um copo de água morna e um pouco de água normal, e orar. Então se desse sede, fome, todas as vezes que a gente tivesse que tomar um pouco de água, tinha que ser morna e um pouco de água fria, e orar. E tinha que orar não sentado, deitado, era andando pelo campo, era subindo morro, sabe, era aquela coisa assim no meio do campo, no meio do mato, e oração, o negócio era regado à base de oração, leitura da Bíblia. Quando foi chegando o período da noite, né, vai dormir, irmão, você já dormiu com fome? É legal, né? É massa demais, você não dorme. Aí o que acontece? Aquela noite foi uma noite terrível. Segundo dia, dor de cabeça, né? Para quem estava acostumado com cafezinho de manhã, não tinha cafezinho, não, era uma água morna, oração, né? E aí a gente começava a caminhar. Eu sei que quando chegou o meio-dia do segundo dia, eu olhava para aquela chácara, aquele lugar que nós estávamos, tinha umas galinhas soltas Eu confesso para você que me vinha aquelas imagens assim daquela galinha com as perninhas já assada, aquele jeitinho. Eu dizia, meu Deus, está repreendido, isso é coisa do maligno. E eu não via elas andando normal, eu já via elas andando assada. Mas eu repreendendo e tomando água morna e orando e lendo a Bíblia, aquela coisa toda. Eu olhava para um já com ele no fundo, o outro não falava mais, o outro já falava. Começou a baixar o negócio, a pressão começou a cair. Quando a gente olhou para esse discípulo, ele estava jogado num canto, e ele passando mal. O que foi? Eu não aguento mais, né? Segundo dia, entrando já no período da noite, chegou uma hora que ele estava já tendo quase que uns ataques de desmaio e passando mal. Aí o pastor falou, olha, infelizmente nós vamos ter que servir você, nós vamos ter que seguir no propósito, mas você vai... Olha, eu nunca vi alguém comer um miojo com tanta vontade, sabe, com tanta determinação, com tanto foco, sabe, com tanto
coração naquilo, e daquele dia em diante nós descobrimos que a fome é o melhor instrumento para acabar, né, com aquilo que eu não como isso, não como aquilo. E resultado da história, ele comeu um miojo. Só que miojo, você sabe, né? Meia hora depois, 40 minutos depois, a fome ela está batendo com vontade. E resultado da história, nós precisamos entender que o que nós estamos nos alimentando precisa gerar em nós estrutura, precisa gerar em nós resistência, precisa gerar em nós, sabe, força. E então eu falei desse episódio porque, sabe, quando nós olhamos alguns líderes, nós vemos que pessoas, eles não conseguem ter, sabe, aquela posição, um propósito firmado, consolidado. Eles ficam mudando, sabe, porque quando você tem um propósito para estabelecer, você tem, sabe, uma direção de Deus, você é chamado para fazer algo, ou no teu trabalho, ou na tua casa, ou na igreja que você serve ao Senhor, sabe, em algum momento você vai enfrentar oposição. Você vai descobrir que nem tudo é favorável, vai vir os contras. Você vai descobrir que nem todo mundo no seu trabalho é amigo, e que nem todo patrão é gentil demais. Uma hora a pressão vem, uma hora as dificuldades surgem. Isso é lá fora, isso é no casamento, isso é na família, isso é no ministério, isso é naquilo que nós desempenhamos no corpo de Cristo. Nós vamos ter que lidar com coisas que não são legais, que não são agradáveis, que não são, sabe, favoráveis. Isso vai nos confrontar. Isso vai fazer com que a gente pense e repense a respeito de algumas coisas. Então é importante nós olharmos para isso que nós estamos buscando como alimento para nós, porque se nos alimentamos da forma correta, nós vamos aprender, sabe, que o propósito que nós temos, ele precisa ser mantido. A estratégia pode ser outra, pode ser mudada, mas o propósito precisa ser mantido. Então por que muitos líderes estão sendo envenenados? Porque eles não conseguem ter longevidade naquilo que fazem. O propósito diante das dificuldades é substituído por outro, e por outro, e por outro. Agora você imagine, o camarada tem dificuldade numa área da família, ele troca a família, troca a família, troca a família. Não, ele vai ter que lidar com aquilo que é, sabe, a crise, a dificuldade, a batalha, o trabalho. O trabalho nem tudo é prazeroso, tem coisas que a gente faz que a gente é obrigado a fazer, é ou não é? Mas isso é uma parte, isso é apenas uma parte. Então deixa eu te colocar que muitos líderes fracassam porque eles buscam um tipo de alimento que seja rápido, soluções que sejam rápidas, sabe, situações que simplesmente supram aquele momento. E nós não podemos cometer o erro, porque lá em Gilgal, esse povo, sabe, eles estavam vivendo, Gilgal significa um lugar, né, um círculo. Eles estavam simplesmente num ambiente onde havia morte no alimento que eles estavam comendo. E sabe, existem líderes que estão verdadeiramente em Gilgal, eles estão dando volta em círculos, eles não saem do lugar, eles não prosperam, eles não crescem, eles não conseguem, sabe, sair de um nível para o outro. Eu sempre gosto de dizer, quando eu falo de nível, quem joga videogame ou jogou videogame, todo videogame que se preze tinha níveis. Você passava o primeiro nível. Cara, eu lembro da época de jogar Enduro, não sei se alguém já jogou Enduro na vida aqui. Era muito massa jogar aquilo. Você pegava o Atari, lembra do Atari? Vamos puxar na memória, gente, né? Lá no Atari tinha um joguinho chamado Enduro, e nesse Enduro, né, o que você tinha que passar? Na neve, você tinha que passar no nevoeiro, você tinha que passar na chuva, total, né, tudo trincado, parecia aquele Minecraft de hoje, né, um negócio tudo quadrado, mas era muito legal. Só que acontece, quando você chegava em determinado ponto, você passava. A dificuldade que existia naquela época era o seguinte, era o tempo que ia diminuindo, não era uma coisa nova que ia surgindo, né? Hoje não, você passa de fase, é um cenário novo, são inimigos novos, são desafios novos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas pessoas desistem porque não conseguem passar de fase, não conseguem seguir em frente, porque o propósito que Deus deu, ele é inegociável. As estratégias podem ser outras,
Mas quando nós não temos um alimento sólido na nossa vida, estamos nos alimentando de coisas que são simplesmente instantâneas, nós vamos nos tornar líderes que estamos envenenados. A morte na panela representa algo que nós estamos comendo e que não está nos dando a capacidade, a condição de vivermos e rompemos as barreiras que estão à nossa frente. Vocês vão ter dificuldades em todos os ambientes. Mas um dos ambientes que o inimigo quer parar a igreja é naquilo que nós temos como chamado, ofício, dom, talento, naquilo que nós fazemos na obra de Deus. Porque o que frustra é você tentar e não conseguir, aí você muda, tenta e não consegue, você muda, tenta e não consegue. Vai cair uma hora uma ficha dizendo o seguinte: você não tem chamado. Você não foi chamado para fazer isso, você não tem dom para fazer isso. Sabe, eu estava conversando com um pastor, ele abriu muitas igrejas nos Estados Unidos, e ele estava dizendo para mim, a gente estava num jantar pós-conferência, e ele estava falando o seguinte, que lá eles estavam avaliando algumas igrejas, que possivelmente eles teriam que fechar. Eu disse assim, mas como assim fechar a igreja? Eu disse, mas essa igreja não tem jeito? Ele falou, não, essa igreja tem em torno de umas 150 pessoas. Eu digo, mas como? 150 pessoas é gente demais. Ele disse, não, é inviável. Essa igreja, onde ela está, é inviável, nós vamos ter que fechá-la. E nós vamos ter que buscar abrir ela em outro lugar. E aí ele começou a me falar a respeito disso, e não me entrava na cabeça o que ele estava me falando. Porque no meu entendimento, a ideia de fechar nunca foi uma ideia boa, legal, sempre foi uma coisa ruim. Mas eles estavam falando que eles tinham um propósito sobre a cidade. E eles precisavam alterar algumas das estratégias para que se cumprisse o propósito. Quando ele começou a mostrar um cenário diferente, quando ele começou a falar do propósito, eu comecei a entender o que ele estava tentando dizer. Eles iriam fechar uma igreja de 150 pessoas, mas estariam abrindo numa determinada região uma igreja para 500, 600, 1000 pessoas. E foi isso que aconteceu. Ele disse, diante de alguns testemunhos, que eles tinham feito isso em algumas etapas daquele propósito, e eles tiveram que fechar igrejas com 100, 150, 200 pessoas, e abriram aonde estrategicamente eles entenderam que era o lugar, e aquela igreja de 150, 200 pessoas deu um salto para 1000 pessoas. Aí eu falei, fez sentido. Então o propósito era manter a visão viva, era fazer com que aquilo acontecesse. Mas as estratégias precisavam ser diferentes. Eles poderiam investir 5 anos num lugar que não ia sair daquele número, mas o propósito era atingir a cidade, era alcançar aquele lugar num prazo de 5 anos, era atingir o máximo daquele lugar possível. E então, o que eles faziam diante das resistências, dificuldades, eles percebiam claramente que as estratégias precisavam ser diferenciadas. E o fechar para eles não os abalava, porque eles estavam extremamente alicerçados na palavra de Deus. A diferença é que às vezes nós olhamos assim, fechar é algo terrível, mas para aqueles que estavam vivendo um propósito, era algo estratégico. Eles não recuaram, eles não deixaram de cumprir o ID, pelo contrário, eles se reagruparam para alcançar um número maior de pessoas. Entenderam? Amém? Isso é bom para você pensar um pouco a respeito desse ponto. É uma situação que às vezes você precisa entender o seguinte: eu preciso buscar uma estratégia para cumprir o propósito que o Senhor confiou a mim. E eu vou lhe garantir uma coisa, queridos: não são com decisões fáceis. Não são simplesmente, sabem, você buscar soluções instantâneas. Muitas vezes, aquilo que nós precisamos está exatamente em nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, o perseverar no seu propósito em Deus vai te fazer cumpri-lo, vai te fazer viver a realização desse propósito. A desistência mostra exatamente o quão fraco nós estamos, o quão envenenado nós estamos daquilo que nós estamos comendo. Então um dos venenos é esse. Segunda coisa que eu quero nessa noite aqui abrir, com vocês: a falta de equilíbrio emocional. A falta de equilíbrio emocional, o descontrole. Sabe, muitas vezes nós precisamos entender o seguinte: tem gente que fala às vezes para mim, pastor, o senhor tem sangue de barata? Já ouviu essa expressão, não?
Ou é no Paraná que tem disso? Aqui tem também? O que é sangue de barata? É um sangue gelado, é um sangue frio, vamos pensar assim. É alguém que não ferve com as coisas, pelo contrário. Até vi uma cena hoje do Hulk, aquele personagem do Hulk, ele semi-transformado, né? E o cara colocou assim: eu quando tenho que falar a mesma coisa para o pessoal, uma coisa que eu já falei várias vezes, ele por dentro está transformado no Hulk, ele por fora, ele está como o doutor, quase que civilizado, né? Mas por dentro ele já incorporou o personagem, ele já se transformou. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que às vezes, sabe, nós estamos agindo de uma forma equivocada, a falta de equilíbrio emocional, o descontrole. Por exemplo, o agir por impulso. Sabe, o sanguíneo tem muito disso. A gente falou esses dias atrás lá na casa do pastor Maico a respeito desses temperamentos, ou demos ênfase naquilo que é mais latente na nossa vida, né? Então eu estou lá entre o colérico e o sanguíneo, eu estou lá dentro de uma questão assim muito complicada. Por quê? Porque eu quero que a coisa aconteça agora. Nós vamos fazer a pintura da igreja? Não vamos terminar amanhã, vamos terminar hoje, nem que seja às 4 da manhã. Eu quero ver a coisa pronta, eu quero ver a coisa funcionando. E isso faz com que muitas pessoas acabem agindo por impulso, sabe? Comecem a fazer as coisas sem medir a passada que está dando, sabe? E isso vai gerando muitos desconfortos. Um líder muitas vezes está envenenado e ele não se apercebe que ele está com a sua boca, com as suas ações, ele está destruindo todo um trabalho que ele ao longo do tempo vem construindo. Sabe aquela coisa que você às vezes, vamos falar de casais aqui, às vezes você tem a chance de dizer uma palavra, você tem direito à resposta de algo que você está ouvindo, sabe? Então quando aquilo vem vindo, você já está processando um coice, né? Uma palavra à altura. E sabe quando você simplesmente age por impulso, você do jeito que veio você manda, tu estragou o final de semana, tu ficou na seca, você criou um ambiente hostil dentro de casa. E aí o que acontece? Aquele climão maravilhoso, as pessoas se tratando da maneira mais, cada um na sua, se fala pouco, semblante já dá uma fechada, né? As panelas começam a apagar o pato, as portas dos armários, né? Aquela coisa ruim. Aí você pensa, por que eu não falei outra coisa? Por que eu não fiquei quieto? Agir por impulso. E quando a gente age por impulso, a gente fala sem pensar. Você já falou sem pensar aqui? Sim ou não? Já falou para um líder ou para o seu liderado sem pensar? Já agiu por impulso no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, com pessoas? Qual foi o resultado disso? Sabe, isso revela o que? Uma área rasa da nossa vida, quando nós deveríamos ter profundidade. Sabe, é uma das coisas que nós precisamos aprender, que o falar, sabe, ele é prata, é o valor da prata, mas o calar tem valor de ouro. Então nós precisamos observar que muitos líderes estão tendo sabe, esse tipo de envenenamento dentro deles. Por quê? Porque emocionalmente, sabe, eles não conseguem ter equilíbrio, se descontrolam com facilidade, agem por impulso, falam sem pensar, agridem com palavras. Sabe, eu lidei com líderes fantásticos, eu posso dizer assim que eu trabalhei com pessoas incríveis, mas tem um detalhe: quando ele estava debaixo de pressão, ele abria a boca para estragar tudo. E eu chamava num canto e dizia assim: cara, tu não pode falar isso aí. Não, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar eu morro. Então morre. É melhor você morrer do que você matar meia dúzia. Então ele para recuperar o prejuízo daquilo que ele fez emocionalmente, ele levava semanas, mas não demorava muito, ele dava outra daquela. Aí você descobre que o peixe morre por onde? Pela boca. Sabe, mas alguém que tem um equilíbrio emocional, sabe, restaurado, ele não é uma pessoa descontrolada. Mas o líder, que muitas vezes está envenenado, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: não deixa acumular coisa no teu coração, senta e resolve, conversa, alinha, sabe, pode ser uma farpinha, mas tira, não deixa infeccionar. Por quê? Porque a coisa vai tomando uma proporção, daqui a pouco a pessoa está agindo por impulso.
Ele está tomando uma medida, sabe, impensada, fala coisas, agride com palavras, não tem paciência com, sabe, em esperar as coisas de Deus. Sabe o que diz em Eclesiastes 3? Eclesiastes 3 diz o seguinte, que existe um tempo, sabe, debaixo desse céu existe um tempo determinado para todas as coisas, não para algumas coisas, mas a Bíblia está dizendo que existe um tempo certo para todas as coisas. Sim ou não, gente? E o que acontece quando nós olhamos a falta de equilíbrio, o descontrole que existe na vida de um líder, ele vai ser medido por ser uma pessoa imatura. É um líder que não sabe esperar em Deus as coisas acontecerem. Então ele quer fazer acontecer do seu jeito. O resultado da história, nenhum bebê, sabe, que foi projetado para nascer em 9 meses, se ele nascer de 3 meses, quais são as chances de sobrevivência? Hein, pessoal? Ele tem 9 meses para ser formado, mas o pai e a mãe quer que ele nasça em 2, 3 meses. Qual vai ser a realidade disso? E muitos prematuros nesse estágio não sobrevivem mesmo, porque ele não está formado como deveria. Ele está completamente ainda, sabe, pequeno, pulmão, coração, os órgãos, tudo, ele não tem chance. Então o que acontece na vida de muitos líderes que têm um grande chamado, um grande propósito de Deus, você tem uma grande oportunidade na sua vida. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com que esta oportunidade se cumpra. Deus quer fazer com que isso se torne uma realidade na sua vida, não só nesse ambiente que nós estamos falando da fé, mas em todos os outros ambientes. Mas o que acontece, queridos? A ausência, a falta de paciência fazem com que a gente tome decisões e nos levem exatamente a um tempo que não está formado. Nós vamos chegar diante de coisas que não estão formadas, não estão prontas. Resultado da história, nós vamos perder a oportunidade e nós vamos perder também o propósito, porque quando Deus nos dá algo, nós precisamos entender, e isto precisa ser amadurecido. Deus nos deu uma palavra, sabe, entre a palavra dada e a palavra cumprida há um caminho a ser percorrido. Isso se chama na nossa vida, muitas vezes nós falamos de processos, são os processos que nós temos que passar. Eu era pequeno, eu agia como criança, agora eu sou adulto, agora eu ajo como um adulto, eu penso como um adulto, eu falo como um adulto, eu deixei as coisas de criança para trás. Por quê? Porque esse tempo que chegou é um tempo de maturidade. Então o que nós precisamos entender, queridos, que na palavra de Deus, o querer acelerar, a falta de equilíbrio emocional nos faz viver muito de uma forma aventureira. E no reino de Deus e no ambiente que nós precisamos estar inseridos, nós precisamos ter entendimento, maturidade. Quanto tempo eu tenho ainda? 8:10. E já vou encerrar aqui. Você entende, queridos? Então isso é um tipo de veneno na vida das pessoas. Aí uns dizem assim, é o meu temperamento, pastor. Eu conheço gente que diz assim, não, eu não volto, eu não aguento voltar para casa entalado, eu tenho que falar. E essas pessoas acham que elas são sinceras, elas são grossas, são desnecessárias. São pessoas que elas estão em nome do seu temperamento, do seu achar que elas têm que ser assim, porque eu não levo desaforo, porque o que eu tenho que falar eu falo na cara. O problema não é falar, é como se fala as coisas. E você já notou que quanto mais intimidade nós temos com as pessoas, parece que a gente tem mais liberdade de falar o que a gente pensa, como a gente quer falar? E seria de repente uma forma de pensar o seguinte: quanto mais intimidade eu tenho, mais eu tenho que entender exatamente como me colocar, como expressar o que eu quero falar. Então, é por isso que eu quero nessa noite ressaltar para você: você pode ser talentoso, eu posso ser talentoso, podemos ter dons, podemos ter habilidades, podemos ter grandes oportunidades, mas tem gente que joga tudo para fora e perde tudo, porque não sabe ter, um emocional equilibrado, não sabe ter uma vida pautada no cuidado, esperar, entender. E isso tem levado muitos líderes a terem grandes problemas.
E uma das coisas que isso revela é o seguinte: come o que está envenenado, você continua envenenado. Agora, come aquilo que te traz, né, saúde. Você vai começar a ver que essas atitudes, elas não geram nenhum tipo de resultado. Então muda, seja diferente. Gente, o que a gente trata de casal, o que a gente trata de pessoas, que o problema dela não é o dom que ela tem, mas é o jeito como ela lida com as coisas, sabe? É o emocional dela. E eu quero que você guarde uma coisa nessa noite no seu coração. Esse negócio de falar assim: eu falei de cabeça quente. Desculpa. Quando a gente fala, seja de cabeça quente ou cabeça fria, isso só revela uma coisa: a gente está botando para fora o que está dentro do coração da gente. E uma palavra liberada, ela é como um tiro que sai de uma pistola. Ela não volta mais para dentro do cano e nem do projeto. Ele vai exatamente atingir e ele vai ferir alguém. E esse negócio da gente achar que as coisas se resolvem por conta própria, esse é o grande equívoco que muitas pessoas cometem: achar que o tempo vai sarar. O que vai sarar é consertar aquilo. O que vai sarar é exatamente não falar o que não deveria falar. Sabe o que eu tenho aprendido ao longo dos dias e da caminhada? Uma coisa muito preciosa para a minha vida. Tem coisas que eu quero falar e eu juro para vocês que eu quero falar. Eu me calo, eu engulo, eu mudo meu pensamento, eu reflito. Mas existiu uma época que do jeito que vinha, ia. Resultado da história, eu comecei a ter muitos danos. Eu comecei a colher muitas coisas ruins. Eu entendi que eu precisava mudar as minhas estratégias, a minha maneira de ser, a minha maneira de falar, a minha maneira de estabelecer. Sabe, eu tenho descoberto a cada dia que às vezes é melhor você ser feliz do que você ter razão. E nós precisamos entender que todo líder de sucesso, todo líder que cresce, não importa o ambiente, ele é alguém de estratégias. Ele é alguém que vai assimilar o golpe que está recebendo. Então não pense que falar tudo, aquele irmão lá, ele fala mesmo. Fale, pode falar tudo. Jesus falava, mas você viu Jesus matar alguém com a palavra? Tudo que Jesus falou, ele curou. Tudo que Jesus falou estava dentro de um propósito. Isso muda o cenário, o prisma que nós estamos tendo. Encerro aqui dizendo conexões com pessoas erradas. Outro grande problema na vida de líderes. Sabe, agora nós vivemos uma época, até brinquei que diante da real circunstância e por uma necessidade, nós estamos trabalhando de uma forma diferente, postando coisas com um objetivo, com um propósito. Estamos sendo mais intencionais com algumas coisas, um pouco mais criteriosos com algumas coisas, porque nós entendemos que nós temos que tocar a cidade. Mas volte e meia, aquilo que você coloca, tuas ideias, seus pensamentos, o que você prega, sempre vai levantar pessoas que vão tentar te questionar. Nem sempre é elogio, nem sempre aquilo que você está falando vai agradar todo mundo. Mas aí o que acontece, queridos? Você prega uma mensagem que nunca ninguém ouviu, a pessoa vai embora, daqui uns meses ela esqueceu. O Jonathan não, mas algumas pessoas esquecem. Porque ele lembra de mensagem que eu preguei há 50 anos atrás, mais ou menos. Ele disse: eu estava lá, o senhor pregou tal texto, tal tema, tal mensagem. De caramba, cara, sai pra lá, meu. Como é que o cara, ainda bem que não era dinheiro que eu estava te devendo, né? Porque senão eu teria que pagar já. Então o resultado da história, você muitas vezes vai ver o que? Pessoas que estão buscando em fontes erradas um tipo de alimento para que ele se promova, que ele cresça, que ele tenha. E nós estamos vendo hoje na sociedade, principalmente nas redes sociais, todo tipo de informação. Gente que ama a palavra de Deus, gente que diz que a Bíblia tem que ser reescrita porque ela está defasada. Você vai encontrar pessoas que defendem a família, você vai encontrar pastores que defendem o aborto, você vai encontrar pessoas que simplesmente estão dizendo que não dá nada. Então quando você olha para todo esse cenário, tudo isso está à exposição. É um buffet enorme que as pessoas vão lá e se alimentam. Tem gente que come e diz assim: que comida boa, mas mal ele sabe que aquilo está matando ele por dentro. Então o que eu quero te dizer, queridos, conexões com pessoas erradas tem sido uma das causas muito ruins. Já ouviu a expressão, com toda certeza: me diga com quem tu andas, e eu direi o quê? Quem tu és. O que o Salmos 1 diz lá? Que nós devemos nos deter no caminho dos pecadores, nos sentar à roda dos escarnecedores. É isso que a Bíblia diz? E ele diz: cara, foge disso. Se você quer crescer,
Se você quer chegar a algum lugar, se você tem um projeto em Deus, um projeto na sua vida, você quer chegar num lugar de destaque, de honra, você precisa entender o seguinte: leia bons livros, se prepare, leia livros que vão te colocar mais atualizado dentro do processo. Segundo, as pessoas com quem você vai andar vão te influenciar diretamente ao teu sucesso ou vão te colocar no caminho contrário a ele. Então, se você realmente quer chegar a algum lugar em Deus, então escolha bem as pessoas com quem você se relaciona. Porque o grande problema, queridos, que diz que um ferido busca outro ferido. Que alguém magoado busca alguém magoado para poder unir suas cascas de feridas, ali suas mágoas, suas mazelas. E o que a Bíblia nos diz? Que nós precisamos. Eu estava lendo esses dias um artigo que dizia o seguinte: poxa, a gente é tão difícil para a academia, né? A gente olha para o nosso biotipo e fala assim: gosto tanto de uma gordurinha. Mas aí você vai para a academia, você vê aquelas pessoas com aquele shape trincado, você fala assim: nossa, eu nem queria ter tudo isso. Mentira. A gente no fundo, a gente fala assim: eu gostaria tanto de ter um negócio trincado de novo. Eu gostaria de ser um pouquinho mais robusto de perna, eu gostaria de ter um bíceps um pouquinho melhor, estar um pouquinho mais cuidado, né? Fazer uns negócios diferentes, mas a gente sabe que fazer aquilo é um preço altíssimo. Primeiro, você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que se fadigar fazendo aquilo. Depois, você pensa que você vai dali comer um boi. Você não vai comer um boi, você vai comer um pãozinho integral, uma saladinha, um atumzinho e deu. Aí você fala: meu Deus, eu preciso viver. Pois é. Aí o que acontece? Nós nunca vamos chegar naquele padrão, porque nós queremos viver, mas ao nosso estilo, querendo ter a aparência daquele estilo. E sabe o que nós descobrimos? Quando você quer viver algo que você tem uma presença, uma aparência, você quer ter aquela estrutura, você tem que andar com pessoas que já chegaram lá. Porque aquilo que eles fazem naturalmente vai te obrigar a ter que diariamente lutar contra algo que não te deixa ir para lá. Agora, se você andar com pessoas iguaizinhas, e se você se juntar com alguém lá na academia para você ir lá, e quando ele começar a levantar o supino ou fazer perna, e 300 quilos na perna, e você com 80, 70 já está bufando, deixa eu falar uma coisa para você: com uma semana que você começar a sentir as dores musculares e febre, até a me deu febre até, tu vai parar. Agora, se você andar com quem já chegou lá, os caras vão dizer assim: é assim, vai doer, mas tem que doer mesmo, porque vai dar resultado. Você não pode comer, você tem que comer só isso aqui, olha, você tem que fazer, não aguento mais, vamos, mais uma, e eles ficam pilhando tua cabeça. Agora vai lá, toma um copão de whey, você vai ficar sarado. Aí você dorme com um copão de whey na veia, outro dia você olha, você está que nem um ratinho ainda, aí você olha para os caras, estão desse tamanho. Aí você continua, daqui a pouco começa a aumentar tuas medidas, tua resistência, tua perseverança, já não é mais 10 quilos de cada lado, é 20, 25, é 30, daqui a pouco você está levantando um monte de peso, e as pessoas, os magrelinhos, os gordinhos cheios, começam a olhar para você, começa a chegar perto: e aí, como é que é? Já notou? Eu sempre fiz isso na academia. Eu vi os caras lá, eu já chegava: e aí, cara, beleza? E aí, qual que é o segredo aí? Não, o segredo é rasgar mesmo, agora tem que morrer. Eu morria, saí de lá arrastado, me jogava num latão para levar, não serve para mais nada. Mas a ideia era essa. Então o que eu quero finalizar com isso, querido: se você quer crescer em Deus, busque andar com pessoas que estão crescendo, com pessoas que estão chegando, com pessoas que estão vivendo um nível que já não se sujeitam mais a voltar àquele processo. Se você está ferido com algo, não se junte com alguém ferido, busque alguém curado. Você já notou que nas empresas, quando alguém está insatisfeito, ele vai achar um insatisfeito e eles fazem os grupinhos? Ali nasceu o sindicato dos trabalhadores. Companheiro, ali nasceu os caras que estavam revoltados, porque o salário é pouco, porque a gente não trabalha nada e a gente não quer trabalhar mesmo, então vamos fazer greve. Mas agora pega alguém que levantou de manhã com a cabeça assim: eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor aqui, final do mês eu tenho meu salário, eu vou levar o pão de cada dia para minha família, eu tenho que dar graças a Deus por esse trabalho, porque é a porta que Deus abriu para mim, eu vou trabalhar. Pode olhar para ele, a canela dele é fina. Não, brincadeira, gente, nossa vida, agora peguei pesado, né? Você entendeu? É aquilo que eu estava falando sobre o emocional, fala sem pensar, né? Então, no resumo de tudo isso que eu quero falar para vocês, queridos, que esses 3 tópicos, e eu vou parar por aqui porque eu tenho uma aula para dar para vocês ainda. A ideia é exatamente nós entendemos: quer crescer, não se junte com alguém que não está tendo resultado.
Busque alguém que está curado, alguém que está bem sucedido na área que você está buscando. Caminhe com pessoas que já passaram pelo caminho que você está iniciando. Sabe, não perca tempo com gente que não tem propósito na vida. Não perca tempo com crente que não quer adorar. Não perca tempo com líder que só critica a sua liderança, a sua igreja. Foge desses loucos. Estão tudo envenenado, estão tudo doente. Você quer ver um negócio bacana? Começa a andar com gente que tem sangue nos olhos. Comece a andar com pessoas que estão diante dessa crise, acreditando na virada que nós vamos dar. Ande com pessoas sonhadoras, ande com pessoas que acreditam que é possível chegar no topo dessa montanha. Ande com pessoas na fé, que não estão olhando porque o homem caiu, porque fulano é assim, porque Beltrano é assim, porque tem gente assim, senta na igreja e fala, aquela irmãzinha lá olha, aquilo lá é curva de rio, aquilo é problema, aquilo lá só reclama da vida, tá vendo aquele lá é o seguinte, é um ingrato, que o pastor ajudou tanto e ele vive falando mal do pastor, ele está falando mal de todo mundo, é o maior fofoqueiro da igreja. Então o que você tem que fazer? Contigo não? Quem que está dando certo? Aquele cara, eu vou grudar nele. Quem é que está? Aquela irmã, eu vou caminhar perto dela. Por quê? Porque são pessoas que descobriram exatamente como não estar envenenados. São pessoas que descobriram como viver uma vida completamente equilibrada, alcançando verdadeiramente níveis mais altos. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Quem já sentou em roda de lideranças aqui, reunião de pastores, sabe bem o que eu estou falando. Sabe bem o que eu estou falando. Assunto tem demais para reclamar. Agora, queridos, o que nós temos para construir? O que nós temos para fazer hoje aqui na nossa igreja? O que nós temos que realizar hoje na nossa cidade? Tudo isso tem a ver, sabe, em nós estarmos limpos, não estamos envenenados. Tem mais coisa para falar, mas por hoje é só, pessoal.